Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar o nosso novo capítulo, a unidade 3, onde eu irei abordar para vocês quais são as vegetações que possuem no mundo e aqui no Brasil, ok? Como nós estamos falando de vegetação, então nós iremos abordar a flora, certo? Então, a vegetação que possui no mundo, ela vai ser diferente em vários locais da nossa superfície terrestre e dessa forma ela vai trazer uma diferenciação sobre cada tipo, cada espécie que nós iremos abordar aqui nesse capítulo, certo? Então vamos lá. Os três principais tipos que nós temos que entender nessa vegetação são muito simples. Primeiro são as árvores de grande porte, ou seja, as árvores grandes, são chamadas de arbóreas. Provavelmente vocês devam ver algo parecido com isso nas aulas de ciências. O outro tipo de vegetação são as de médio porte, são chamados de arbustos. E depois elas podem aparecer na forma rasteira, que são as gramíneas, que já são a vegetação pequena, a vegetação rasteira. Então, existe várias diferenças no tipo de vegetação que nós vamos ter, seja árvores grandes, sejam médias, ou seja aquela vegetação rasteirinha. E essas diferenças vai ser feita por vários e vários fatores. O principal deles vai ser o relevo, o solo, obviamente, e claro, o clima, que ele vai ter uma participação 100% no tipo de vegetação. Por exemplo, temos uma vegetação da floresta amazônica, que são árvores arbóreas, e no deserto nós temos uma vegetação gramínea, que é uma vegetação bem rasteira. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com o clima desses locais. E tudo isso vai mostrar de que forma a vegetação e esse clima sejam favoráveis para o desenvolvimento dessa espécie na nossa superfície terrestre, certo? Então vamos lá. Aqui são os tipos de vegetações. Nós temos a floresta equatorial e tropical, subtropical e temperada, e a boreal, que é a taiga. Nós temos as savanas, que é lá na África e aqui no Brasil. Nós temos estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, de altitude, a tundra e o deserto, seja ele quente ou frio. E aqui nesse gráfico vocês podem observar. Vamos lá. Vamos começar pelas formações florestais, ou seja, são aquelas arbóreas de grande porte. As formações florestais ou arbóreas, as árvores, podem ser classificadas em equatorial, tropical, boreal, subtropical e temperada. Vamos começar com as equatoriais e tropicais, que é o que a gente tem aqui no nosso país, certo? Então vamos lá. Essas florestas, elas ocupam grandes extensões territoriais. O que significa isso, turma? Que essas florestas são muito grandes, certo? Um exemplo que nós temos é a floresta amazônica, muito grande. Essas florestas, elas se encontram em regiões muito quentes e úmidas, e isso vai fazer com que tenha aquele processo de evapotranspiração que eu já expliquei para vocês. Onde elas são encontradas? Elas são encontradas em regiões da linha do Equador, ok? Então, nessa região, floresta equatorial e tropical é aqui na linha do Equador. Veja só aqui no gráfico, é a verde, então toda essa parte verde no nosso mapa será a floresta equatorial e tropical. Vamos lá. Bom, a principal característica dela é ter uma temperatura elevada, uma grande quantidade de chuva todo ano e uma vegetação densa e latifoliada, ou seja, é uma mata fechada com folhas grossas. Aquilo, turma, que eu expliquei para vocês
de ter essa vegetação dessa forma, porque como chove muito, essa chuva vai bater nessa mata fechada, vai ficar na sua vegetação, depois o sol irá fazer o processo de evapotranspiração e assim vai continuar chovendo novamente. Vamos lá, a floresta amazônica aqui na América do Sul é o nosso exemplo de floresta equatorial. Já as tropicais, elas estão localizadas próximos aos trópicos, tanto o de Capricórnio como o de Câncer. Vamos aqui, o de Câncer e o de Capricórnio. Então essas florestas elas estão situadas nessa linha que vocês estão visualizando. E quais são as características? Tem um alto índice pluviométrico, ou seja, muita chuva. O verão é muito chuvoso e o inverno vai ser muito seco. O clima ele vai ser quente, porque o verão é nessa região, como eu expliquei para vocês, é a maior concentração de energia solar que nós temos. E a sua vegetação ela vai ser rica e abundante. Um exemplo dela é a floresta da Mata Atlântica, que nós temos aqui no nosso país também. Percebe? É uma vegetação rica e abundante, porém nós estamos presenciando nos jornais esse descaso e esse desmatamento que nós estamos tendo nas nossas florestas. Vamos lá. Agora nós temos as florestas temperadas. Elas estão, como o próprio nome diz, em uma região do globo com clima temperado. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos o clima, aqueles três grandes e principais climas: o clima equatorial, o clima temperado e o clima polar. Aqui estão no clima temperado. E ela possui as 4 estações do ano bem definidas. Qual é o nome disso, pessoal? Sazonalidade, ok? Guardem esse nome, sazonalidade. Essa sazonalidade serão as 4 estações do ano bem definidas. É algo que a gente não tem uma sazonalidade aqui no Brasil. Outra característica dessa sazonalidade que é mostrada, né, visualmente é essa perda de cor que a floresta tem quando ela vai passando as suas estações do ano. Então, no verão ela está bem verdinha e depois ela vai perdendo a sua coloração. Quando ela chega no outono, ela já está nesse tom avermelhado. Quando está na floresta, já está caindo as suas folhas. Então, essas vegetações são encontradas nas regiões temperadas. E essa perca de cor e essa mudança faz parte das estações do ano, que é a sazonalidade. Aqui no Brasil a gente não tem isso muito, porque nós estamos numa região tropical, uma região equatorial. Então nós não temos essa questão das estações do ano bem definidas como nas regiões temperadas. Nós encontramos isso na Europa Ocidental, no Nordeste da América do Norte e lá no Leste da Ásia. Nós iremos falar sobre ela quando estivermos falando sobre os Estados Unidos, o Canadá, esses países. A Rússia, alguns países ali na Europa. Outro que nós temos também é a floresta boreal, ou se vocês ouvirem em outro lugar, florestas de coníferas. E por que, professor, floresta de coníferas? Porque a sua vegetação, ela parece um cone. Essa árvore aqui, ela parece um cone. Ela tem poucas espécies de árvores, são muitas árvores da mesma espécie, então ela não tem uma biodiversidade muito grande. Ok? E essas folhas elas são em formato de cone justamente para suportar o frio que elas enfrentam nesse local. Então é uma vegetação que tem o seu mecanismo de defesa, de sobrevivência muito claro, ok? Elas possuem esse formato de cone porque assim é mais fácil delas suportarem o frio. E o nome coníferas é porque é um formato de cone mesmo.
É muito utilizada essa madeira para fabricação de papel, muito mesmo. Agora nós temos as formações arbustivas, que são as árvores de médio porte. Essas aqui são de grande porte, como vocês estão vendo, muito altas. E agora nós iremos às de médio porte. As principais são as savanas, tanto na África quanto no Brasil, que é o cerrado. Quais são as características dessa vegetação? Elas estão no clima tropical, um clima quente, porém com baixos índices pluviométricos. Está em um clima quente com baixo nível de chuva. É diferente da floresta da Mata Atlântica, que está em uma região aqui, que está numa região também equatorial ali, tropical, mas com alto índice de chuva. Então olha como fica essa vegetação aqui para essa que tem pouca chuva. Então, uma diferença considerável, ok? Como eu falei, nós encontramos aqui no Brasil, na África, e essa vegetação, ela é uma casca, a casca dessa árvore, ela é muito grossa. A raiz é muito profunda para buscar água, visto que não chove muito, então sua raiz tem que ser funda para buscar água lá no solo, e os seus troncos são tortos, como vocês estão vendo aqui. A diferença, pessoal, da savana da África para a savana do Brasil é que na África vai ter uma grande concentração da sua fauna, ok? E aqui no Brasil vai ter uma grande concentração da sua flora. Então na África vai ter muitos animais, como a gente já presenciou, vocês podem visualizar aqui na imagem. E aqui no Brasil vai ter uma grande quantidade de espécies de vegetação. Na África, animais, aqui, vegetação. Essas são as diferenças. Nós também temos as formações campestres, que são os campos, que já aqui é uma formação rasteira, ok? Nós temos a de grande porte, a de médio porte e as rasteiras, como vocês estão vendo aqui. Geralmente ela é utilizada como pasto para a pecuária, ok? Então, geralmente isso vai ser utilizado para essa questão da pecuária, criação de gado, e para isso que vai servir essa vegetação aqui, que vocês já estão acostumados a visualizar. Ela tem vários nomes, pode ser chamado de pradarias, pode ser chamado de pampas, estepes, enfim. Tem vários nomes que podem ser utilizados para esse tipo de vegetação e sempre ela vai ser utilizada nessas questões agrícolas ou em produções de trigo, certo? São vegetações rasteiras que a gente já conhece no nosso dia a dia. E nós temos também a vegetação desértica. Lembrando que a vegetação desértica não é somente na parte quente, e sim na parte fria. Deserto não significa um local quente como nós estamos acompanhados a ver nos filmes. Deserto é uma área que a gente não consegue habitar, fazer com que aquele local seja economicamente favorável, e não importa se ele é quente ou ele é congelado, ele é um deserto, certo? Vamos lá. Então, as vegetações desérticas a característica de ter uma baixa umidade de um clima desértico. Opa, deixa eu só passar a borracha aqui. Pronto. Ok. Como vocês podem ver, ela é uma vegetação bem rasteira. Como não tem uma grande quantidade de chuvas, então nós não vamos ter uma vegetação nem de médio porte e nem uma vegetação de grande porte. Então são vegetações bem rasteiras, como vocês podem ver, e são vegetações xerófilas. O que significa? Essas plantas ela têm um mecanismo de sobrevivência
para se acostumar com o clima árido, com o clima seco que esses locais possuem. Então, como vocês perceberam nessa aula, as vegetações ela tem o seu nível de inteligência para a sua sobrevivência, ok? Seja ela em um local frio ou em um local quente, ela já está adaptada a sobreviver nesse tipo de clima. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem atentos à atividade que vocês terão na plataforma. Eu encontro vocês em nosso horário.